crescimento para você. Vamos rezar pedindo esse Espírito Santo, pedindo a São José que lembre das nossas necessidades, que lembre de tudo aquilo que o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida precisa nesta caminhada terrestre rumo ao céu. Hoje eu vou partilhar com você algumas lições. Tem sido muito frutuosa, não é? Essa preparação para a consagração de São José. Todos os dias faço questão de dizer isso. Também estou me preparando para renovar a minha. Então, já desde a primeira formação, a primeira com a irmã Maria Raquel, a segunda depois, e enfim, assim por diante, fui assistindo todas. Estamos também nós três, nós os irmãos e irmãs, nos preparando para, junto com você, renovar a nossa consagração. Então tem sido muito rica essa preparação. Você que está chegando hoje, vale a pena fazer a revisão aí. Quem está já desde o início, fazer já uma revisão, quero propor isso. E quem está chegando hoje, coloque em dia, assiste tudo. Mesmo que você esteja aqui, diga, não irmã, não vou conseguir fazer agora a consagração, mas assiste porque tem muitas lições a cada dia que passa. Assim, tenho visto nos comentários também. Então, vamos rezar agora o Veni Creator pedindo, vem Espírito Santo, prepara-me para receber as graças de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro o frio aquecer. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna, amém, aleluia. Agora vamos rezar o memorário a São José, oração conhecida por nunca falhar. Por isso, agora é hora de graça também. É hora de você pedir por alguma graça que você pede a São José. Espera, pede a ele. Vamos rezar. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós recorro. Ó Pai espiritual, imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nosso glorioso Pai, São José, rogai por nós. Queria que você colocasse agora aqui nos comentários, São José, ensina-me o que devo amar. Aliás, ensina-me o que devo fazer. São José, ensina-me o que devo fazer. É isso que hoje nós vamos ter como princípio, como um pontapé inicial da nossa formação. Eu vi que algumas pessoas queriam saber qual livro nós estamos usando. Desde o início, a irmã Maria Raquel, a irmã Luiz Maria, estamos falando para você o livro do Padre Donald, A Consagração a São José. Temos esse livro na nossa livraria Imaculada. Você pode adquiri-lo. E eu quero começar esse 8º dia trazendo para você já uma citação do livro do Padre Donald. Hoje nós vamos também caminhar lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Anota essa citação porque não vai dar tempo que eu leia toda ela para você. Proclama o Evangelho todo pelo tempo da formação. Mas você pode depois tirar um tempo no seu dia e fazer a leitura desse evangelho, mas vou dizer para você qual é e vamos aplicando na sua vida. Porque afinal de contas a consagração a São José é isso. É você olhar para ele, olhar para a Sagrada Família, para Nossa Senhora, para Jesus e imitar. E aqui já trago a primeira lição desse dia. 2 olhares que você deve ter
sobre a sua vida, a vida da sua família, mas também a vida do outro, a família do outro, porque muitas vezes nós vemos exemplos. Exemplos que devemos imitar, exemplo que não devemos imitar, que devemos evitar. Então, esses dois olhares sobre a vida, a própria e a do outro, é importante. Por quê? Os outros também são exemplos para nós, os outros também são testemunhos para nós. Então, o que é testemunho, o que é virtude, o que é bom, o que é agradável, o que é nobre, nós imitamos. O que não é, nós evitamos. Um exemplo muito simples que costumamos ouvir durante toda a nossa infância e ensinamos para as crianças, não é? Não coloque o dedo na tomada. Você vai tomar choque, não é? Então, se vemos que uma pessoa está fazendo algo errado, deu errado na vida dela, provavelmente vai dar na nossa também. Se é algo comum e corriqueiro, não é? Como, por exemplo, traições que vemos que destrói as famílias. Nunca vi uma traição dar certo e dizer que deu céu. Sabemos que é algo que vai levar para uma ruína, para uma destruição. Então é algo que não se deve imitar. É algo que se deve evitar. Então esses dois olhares, aprenda isso. Dois olhares sobre a sua vida. Um que você deve ter sobre as coisas que deve imitar e outro sobre as coisas que você deve evitar. Olha o que o padre Donald fala no 8º dia da nossa formação a respeito de São José. Hoje, ele vem dizer assim: São José é um novo Adão. São José é, depois de Cristo, o novo chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer ao 4º mandamento em relação a ele. Honra teu pai e tua mãe. Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que nosso crescimento espiritual depende dela. Se o próprio Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento, presta atenção nessa frase, se o próprio Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento por meio da paternidade de São José, precisamos dela para nos ajudar a adquirir a veste nupcial, necessária para entrar na festa de casamento do céu. São José te ajudará a chegar às núpcias do céu. Como sabemos que São José nos ama e por isso amamos e honramos em troca, podemos confiar que ele nos ajudará a chegar ao céu. A maior coisa que qualquer pai pode fazer por seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. Então o Padre Donald vem nos lembrar nessa meditação de hoje desse evangelho que falei para você. Lucas 2, capítulo 2, versículo de 41 a 52. Aqui nesse evangelho é relatado a perda do menino Jesus. Lembram quando Nossa Senhora e São José fizeram a caminhada de um dia, voltando para casa, e aí de repente se deparam com a ausência do menino Jesus. E voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus no templo. Jesus tinha 12 anos na época, e há 12 anos a idade judaica, que para nós são os 18. Não é? A idade adulta lá para os judeus eram 12 anos. E para nós, aqui, nós temos os 18 anos. Não é? Então, para você entender melhor, Jesus já tinha atingido a sua maturidade. Viu que o Padre Donald fala, não é? São José que nos ajuda, que o que qualquer pai pode fazer pelos seus filhos é ajudá-lo a chegar ao céu. E Jesus crescendo em conhecimento, estatura e graça, como o Evangelho nos lembra, no finalzinho, Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Nos dá as lições hoje para quem quer ensinar os seus filhos a crescer. Ensinar seus filhos a crescer. Filhos aqui, entenda-se qualquer pessoa que você cuida. Qualquer pessoa que você tem responsabilidade, não é? Então, hoje são lições que nós vamos ter para o crescimento de quem nós amamos, o crescimento de quem você ama, seja dos seus filhos, seja dos seus alunos, você que é professor, seja de pessoas que estão debaixo dos seus cuidados, você que de repente coordena algum grupo de oração, você que é jovem, que está nesse momento fazendo o discernimento, qual a sua vocação. Essa formação é para você. Essa formação é para entendermos melhor a vida. Então, eu quero andar com você por esses 3 pilares de crescimento dos seus filhos, de educação dos seus filhos, das pessoas que você ama e que quer vê-las crescer. Jesus
é o nosso modelo. E esses 3 pilares que o Evangelho finaliza dizendo: Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Então, olha só, gente. Quando falamos em estatura, nós podemos projetar o nosso olhar sobre o corpo, fisicamente. Como que um pai e uma mãe ensina os filhos a crescerem em estatura, a cuidarem do seu corpo? Nós lembramos também, falando em corpo, em carne, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós recebemos o corpo de Jesus na Eucaristia. São José e Nossa Senhora cuidaram ali do corpo do menino Jesus, para que o menino Jesus também fosse crescendo em estatura. Cuidado com a higiene, cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação. Não beber, não usar drogas. Esse tipo de cuidado que nós temos que ter sobre o corpo, sobre a carne. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar, não ostensivamente, não para a vaidade, mas cuidarmos e ensinar os nossos filhos, ensinar os seus filhos a cuidar sim do seu corpo e, claro, crescer em estatura. Mas não pode ficar somente aí. Preciso também crescer em sabedoria. A sabedoria faz a pessoa crescer para dentro. E aqui é algo que me preocupa bastante. Digo para você, partilho. Já falei isso em outras pregações também, que tive a oportunidade de estar em missão presencial na Hora da Misericórdia também. As pessoas não se preocupam mais com o seu interior. Por isso que falamos tanto aqui. Os pais, muitos pais, têm esquecido de educar os seus filhos para serem sábios. Muito mais do que inteligentes. A inteligência Deus deu para todo mundo, para todo ser humano. Claro, vai desenvolver também? Vai, faz parte do desenvolvimento do corpo também. Mas há uma preocupação excessiva, até mesmo de pais cristãos. Digo isso porque era assim o sonho da minha mãe para mim. Né? Que a minha inteligência se desenvolvesse, eu fosse uma doutora, me desenvolvesse muito bem na minha profissão. E graças a Deus também me desenvolvi antes de vir para cá. Mas isso não basta. Isso não basta. Basta uma enfermidade que nos acomete para comprometer, né? Para comprometer toda a nossa inteligência. Esquecermos o que aprendemos, né? Não conseguimos colocar em prática, mas a sabedoria não. Quantas pessoas idosas que nós vemos mais velhas, que não tiveram estudos, que não tiveram acesso a uma formação sólida de estudos, né? Do colégio, da escola, mas que são sábias, que têm o que ensinar. É essa sabedoria, essa é uma sabedoria que é interior. Então você que é pai e mãe, precisa olhar para o seu filho e saber educá-lo por dentro. Saber educá-lo a se comportar, mas saber a se comportar por dentro. Porque a santidade é comportamento divino. E aqui eu já entro no crescimento da graça. O 3º pilar. Eu vou trazer esses 3 pilares para você também, de maneira mais prática, no seu dia a dia, com relação aos seus filhos. Pai e mãe tem algo dentro de si que Deus dá por uma graça mesmo, natural da paternidade e da maternidade, de conhecer o seu filho como ninguém. Agora, claro, o pai e a mãe não são perfeitos, como os filhos não são perfeitos. Todos nós precisamos precisamos caminhar num aprendizado contínuo, né? Precisamos caminhar num crescimento contínuo. Errou, recomeça. Mas todo pai, toda mãe tem esse algo natural dentro de si de conhecer o seu filho. De conhecer e saber como educá-lo. Tem graça dentro de você que por mais que eu fale aqui, por mais que nós falemos, Deus vai falar para você. Porque você que é o pai, você que é a mãe, você que traz dentro de si aquele laço invisível com o seu filho. E aqui por isso que conta muito o interior. Então, vou trazer esses 3 pilares para você de maneira prática e concreta para aquilo que não se fala muito. Para que você atine, una com a graça e o dom que Deus te deu de pai e de mãe e coloque em prática. Então, o 3º pilar, o pilar da graça. O menino Jesus, quando voltou e ficou submisso a São José e a Virgem Maria, crescia em estatura, sabedoria e graça. Crescer em graça é crescer para Deus, é crescer para a santidade, crescer para amar a igreja, crescer para amar Jesus na Eucaristia. Aqui eu trago para você o exemplo de, claro, tem vários outros lugares também, mas aqui onde nós vemos, né, nos nossos grupos de oração, na caminhada que os leigos fazem aqui da nossa casa, consequentemente os filhos vão vendo a conduta deles na igreja, vai vendo o comportamento deles diante de Jesus e assim vão imitando. Aqui é interessante, importante você saber disso. A liderança de um pai e de uma mãe, ela é de imitação.
É liderança por imitação. O filho imita o pai e a mãe. O filho imita. Alguns vão aprender mais ouvindo as lições dos pais. Alguns vão aprender mais vendo. Né? A maioria é vendo. Então, a liderança do pai e da mãe, assim como do religioso, do sacerdote, é uma liderança de imitação. O que é que Jesus diz no Evangelho, né? Seguir o exemplo dele. Fazer e seguir o meu exemplo, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus já nos mostra que a liderança que ele também exerceu sobre os apóstolos, sobre a multidão, sobre os discípulos, era uma liderança de imitação. Nós precisamos seguir o exemplo de São José, que o menino Jesus seguiu o exemplo de São José e de Nossa Senhora. Jesus era sabedoria encarnada. Isso significa dizer que Jesus não precisava que ninguém ensinasse nada para ele, mas o Evangelho nos diz: ele voltou para Belém, voltou para a casa dos seus pais, para Nazaré, e ali se submeteu a eles e se deixou ser ensinado, né? Sem contar, claro, até os seus 12 anos, foi ensinado por Jesus, por São José e por Nossa Senhora. Quando o menino Jesus se perdeu, onde foi que São José e Nossa Senhora o encontraram? No templo de Jerusalém. Quantos filhos hoje se perdem, os pais vão procurar e não estão na igreja. Os filhos estão perdidos no mundo, na bebedeira, no vício das drogas. É preciso que você previna essas perdas para não precisar encontrar depois em lugares indesejáveis. Então, eu quero trazer para você o crescimento da estatura do corpo. Eu vou deixar de tarefa de casa para você observar o que é que tem falhado, o que é que tem faltado para você cuidar melhor do seu filho ou das pessoas que Deus te deu para cuidar, né, na sua casa, no seu convívio. Mas eu quero focar aqui no crescimento da sabedoria e no crescimento da graça. Como que você leva uma pessoa, um filho, uma pessoa que está debaixo dos seus cuidados a crescer em sabedoria e em graça. Crescer em sabedoria é formar para ter valores. É outra coisa que não se fala também hoje no mundo. Se na igreja você não escutar, fora no mundo é que não se vai escutar mesmo. Quais são os conselhos que normalmente se escuta fora, né? Uma mentirinha não tem problema. Uma traiçãozinha não tem problema. Então, os filhos precisam olhar para os pais e ver um modelo vivo, um modelo ambulante, né? De como ter valores, formar os seus filhos para ter valores, para respeitar os outros, para ter honra, para preservar a sua honra, para preservar a honra da família, preservar a própria imagem deles, preservar a imagem da família. Por quê? Porque quando alguém se preocupa e protege a sua honra e vive dentro de uma família, seguindo o modelo da família de Nazaré, se está honrando a São José e a Nossa Senhora e a Jesus, como o Padre Donald dizia aqui na mensagem do livro. Quem não honra a São José ofende a Deus. Então, quando um filho é educado para ter honra, para crescer, construir dentro de si uma honra, para que ele também seja respeitável diante dos outros, quando crescer, quando for adulto, ele precisa saber disso desde criança. Precisa olhar para você, pai e mãe, e ver o modelo de pais e mães honráveis, né? Que quase que obrigam a respeitar. A sua conduta leva os outros a respeitar você. A sua conduta dentro de casa leva os seus filhos a respeitarem você. A imagem que você passa para os seus filhos de como é um casamento, a imagem que você passa para os seus filhos de como é viver numa família, isso vai levá-lo a viver da mesma maneira quando crescer. Então, por que falo isso para você? Olhar para um filho e fazê-lo crescer em sabedoria, crescer interiormente. Formar os valores, formar os sentimentos, formar a maneira de pensar. E aqui abre-se um parênteses. Tem muito adulto que antes foi criança e muita criança hoje que será adulto mais na frente que não sabe pensar. Por quê? Porque os pais não ensinam a pensar. Sabe, de sentar para conversar, de sentar para ensinar e fazer o filho. E isso requer uma continuidade. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Mesmo depois de adulto, um filho tem a oportunidade de ouvir do seu pai um conselho que faça olhar para a vida e para a sua vida, construindo o seu caráter e a sua moral de maneira mais sólida. Conversando com as pessoas, e aqui também, né, quando recebemos as visitas na nossa casa, os nossos leigos, quando conversamos aqui também nos grupos de oração, na minha própria vida eu fui observando isso. Né? Mesmo antes de vir para o mosteiro, eu ia observando isso.
Quando uma pessoa tem um caráter solidificado, quando ela é uma pessoa que tem uma moral mais forte, que ela tem valores, que ela é honesta, que ninguém tem o que dizer dela. Essa pessoa, se ela vier a perder a fé por algum motivo, esse caráter vai em algum momento salvá-la. Por quê? Se ela não fizer as coisas santamente, movidas por um amor a Deus, ela vai fazer corretamente, movida pela moral. E assim ela não deixa brecha para o inimigo. E assim ela é como uma cidade fortificada, onde Deus vai encontrar espaço para resgatá-la para a fé. Lembra que uns dos dias atrás eu falava isso. Há uma diferença entre fazer as coisas corretamente e fazer as coisas santamente. Eu faço correto movido pela moral, movido pelo que é correto ou pelo que é ruim. Escolho o que é correto, não o que é errado e sigo a minha vida. Mas o santo não. Eu faço o que eu sou movido pelo amor a Deus. Eu faço qualquer coisa na minha vida para agradar a Deus. Mas essas duas coisas são a explosão da santidade. As duas coisas você precisa ensinar ao seu filho para que ele tenha valores, para que ele cresça em sabedoria, como Jesus. E assim eu garanto a você, mesmo sem ter tido filho biológico. Por quê? Porque eu sou filha biológica. Foi assim que eu fui ensinada também. É assim que nós vemos tantas outras pessoas. E claro, como eu dizia, pais e mães erram, né? Pais e mães erram, os filhos erram também. Mas se nós vamos nos preocupando em ensinar os menores e ao mesmo tempo também como pais, como mães e como responsáveis, vamos crescendo em nós esse caráter sólido, construindo em nós essa moral sólida, nós temos condições de ensinar qualquer pessoa a crescer em sabedoria, progressivamente, né? Mas vamos ensinando. Então, crescer em sabedoria, crescer em valores, é crescer, fazer o seu filho crescer em moral, desde criança, desde pequenininho. E aqui é importante falar para você também uma coisa. Crescer em sabedoria significa formar a consciência do seu filho. Formar a consciência. A consciência ela é o órgão do sentido. É ela que nos diz o que é que tem sentido ou não na vida. É ela que nos aponta qual o caminho. Com ela, é dela que Deus usa para mostrar qual o caminho nós devemos seguir. Então, por exemplo, não está certo quando um pai... Isso eu escuto bastante, minha gente. Quando eu falo isso para vocês é porque eu escuto muito. E na maioria das vezes, as mulheres se reclamando dos maridos que não se aproximam dos filhos, que não fazem um carinho, que não fazem um afago, que não abraçam. Por quê? Porque filho homem meu tem que ser macho, tem que ser homem. Então, nada de carinho, nada de amor. Nunca deu certo isso, nunca vai dar. O resultado sempre é trágico. Quando um pai, por exemplo, não ensina o seu filho que é rapaz, o seu filho homem, a ser homem de valor. Quando quer ensinar, levando a boteco, levando para beber, levando para arranjar mulheres. E isso não é ensinar um rapaz, ensinar um filho a ser homem. Lembro que uma das missões que fui, já nesse ano, agora durante o retiro de carnaval, eu falava que um pai que ensina um filho a arranjar mulheres... É porque ele também arranja. É porque ele também ele tem esse como valor para ele que para ser homem precisa ter várias mulheres, precisa trair, precisa mostrar a sua masculinidade. Masculinidade do homem não é mostrada assim, é mostrada com valores. E eu dizia em uma dessas pregações dizendo, você homem, e ensine o seu filho isso, quando uma mulher se aproximar de você tentando para trair, diga para ele, né, como Davi disse para Golias, tu vens para mim com espadas e pau. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor. Ou, dependendo se você for no bom nordestinês, diga assim, tenha vergonha na sua cara. Eu sou um homem casado, me respeite. Faça a mulher enxergar que você é um homem de valor. E ensine o seu filho a crescer mostrando que ele é um homem de valor. A mesma coisa a mulher, de maneira contrária. Eu não vou me ater no casamento, porque a irmã Maria Raquel falou nisso ontem para vocês. Vocês voltam lá e assistem a pregação, a formação dela, tá bom? Mas aqui formar a consciência dos filhos é muito importante para que ele cresça sabendo que a vida vai se formando de compromissos com as pessoas. Para quando ele chegar num compromisso de um casamento, para onde você deve formar o seu filho também, ele vai se comprometer com aquela pessoa. Eu lembro que quando eu era vocacionado, o meu casamento com Jesus, o nosso na vida religiosa, é um casamento espiritual, não é um casamento carnal. Mas eu lembro que quando eu era vocacionada, e já me preparava, né? Preparava em questão de deixar os estudos, de deixar a profissão para vir a vida religiosa, assim que desse, assim que fosse possível.
Um determinado dia, um amigo meu, um rapaz que era próximo a mim, que nos dávamos muito bem, mas eu já havia percebido ali um movimento diferente, depois que eu me decidi pela vida religiosa, né? Olhares diferentes. E aí, no dia que recebi um convite para sair, eu não deixei nem ele terminar a frase. Disse, não termine a frase. Não termine a frase, eu já tenho meu compromisso com o Senhor. Eu já tenho meu compromisso com o Senhor. Me desculpa, não quis lhe ofender. E eu respondi para ele, já ofendeu. Já ofendeu porque o meu coração já está comprometido com o Senhor. E eu cortei simplesmente ali a amizade, nem a amizade quis mais. Eu preferi ser mal educada do que ser infiel ao amor que eu tinha me comprometido com Jesus. E não tinha ninguém me vigiando. Eu não tinha superior a me vigiando. Eu era vocacionada apenas ainda trabalhava, ainda vivia a vida leiga. Mas eu tinha uma consciência de que eu já tinha formado um compromisso com o Senhor. E falo isso por quê? Porque você, pai e mãe, também precisa apresentar a vida religiosa para os seus filhos como um dos caminhos possíveis de realização da vida. Porque a vida religiosa, a vida sacerdotal é mostrada pelo mundo de maneira diferente. É mostrada de uma maneira, na verdade, deturpada. É mostrada como uma vida frustrada, infeliz e como uma vida que a pessoa não vai ter nada na vida para construir. Lembro de uma pessoa também na minha cidade que partilhava uma vez. Dizia assim para mim, irmão, meu pai, ele me dizia assim, eu jovem, 12, 13 anos, dizia assim, se não se comportar, vou colocar no convento. Então, a imagem que essa pessoa cresceu, formando de convento e de religiosa, era que era uma prisão, né, que ia ser maltratada, que ia ser frustrada, que convento era lugar de pessoa infeliz, era lugar de castigo. Então, hoje, essa mesma pessoa diz assim, eu olho para o Arsenal Jovem, ontem foi dia de Arsenal, né? Eu olho para o Arsenal e o Instituto Hesed, o Exército de São Miguel, está mostrando a verdadeira face da vida religiosa. Está mostrando os jovens, os filhos, os seus filhos precisam, eles têm direito a ver os dois caminhos. O matrimônio, porque do matrimônio é que vem as vocações. Falava isso para você também em informações passadas. E a vida religiosa. São as duas vocações que predominam, não é, nas escolhas. Então, apresentar ao seu filho, para que ele cresça em sabedoria, os valores da vida, mas também para que ele cresça em graça, apresentar o matrimônio como um caminho de santidade, apresentar a vida religiosa e sacerdotal como um caminho de santidade. E se você forma a consciência dele, ele vai decidir, tomar uma decisão madura. Então, essas foram as breves lições desse dia de hoje. Hoje foi o tempo que correu mais do que os outros dias. Nós já vamos rezar a ladainha de São José, entregando esse dia de formação, pedindo que essas palavras deem frutos 100 por um no seu coração. Por fim, quero deixar apenas uma dica. Na verdade, não dica porque vocês são casados, vocês que se entendam, não é? Mas você que é esposo e esposa, volta um pouquinho no passado com seu marido para viver o primeiro amor. Como São José e Nossa Senhora voltaram para Jerusalém para buscar o menino Jesus. Isso também é uma imagem dos casais que precisam voltar de vez em quando lá no primeiro amor. Deixe seus filhos verem vocês se amarem. Deixe os filhos de vocês verem vocês se cuidarem. Vocês transbordando de fineza, como diz a música da Madre Kelly, não é? São José trazia uma fineza no seu comportamento com Nossa Senhora. Nossa Senhora também com ele. E isso é educar o seu filho a ser amoroso. Também quando assumir um compromisso, seja com a igreja, para ser sacerdote ou religiosa, seja para ser um casado, uma casada, um homem casado, uma mulher casada, ele saiba amar. O centro de todas as coisas, no fim de tudo, é amar. Vamos rezar a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós.
Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Quero que você declare